Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, sexto congresso, gente. Quem é que participou do primeiro? Levanta a mão. Quem estava aqui desde o primeiro, né? Algumas pessoas. Como passa rápido, né? E como disse o pastor, é sempre motivo de muita alegria, né? Porque não é só mais um congresso, é o cuidado de Deus, é a fidelidade de Deus. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. É sempre muito bom chegar na igreja e ver o rostinho de cada um de vocês. E o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade em nosso meio. Que cada pessoa, ao começar de hoje, ao entrar neste lugar, se sinta tocada por Jesus. Que cada pessoa que entrou aqui sobrecarregada, oprimida, preocupada, angustiada, saia daqui aliviada em nome de Jesus. E eu já quero dizer para você, já que você chegou até aqui, aproveita. Não, sabe, não divida a adoração, não divida o momento da palavra com nenhuma preocupação. Se conecte aqui com a palavra e eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai ministrar sobre a sua vida e sobre a minha vida. Amém? Quero agradecer, gente, mais uma vez ao nosso pastor. Porque, gente, quem aí, né, tá ali a irmã Renata, né, que já é antiga aí na igreja, é muito difícil, gente, um pastor confiar o mês inteiro às mulheres da igreja. É muito comum a gente ver, né, congresso que dura, às vezes, um final de semana, sexta, sábado e domingo. Agora, um mês inteiro, o pastor, ele confiar o púlpito da igreja a nós, mulheres, é um privilégio. Então, vamos aplaudir ao Senhor pela vida do pastor? E em Deus, não vamos, né, primeiramente, não vamos decepcionar Deus, e depois aí a você, gratidão pela confiança, né, já por 6 anos seguidos. Quero agradecer também às irmãs da decoração, né, a nossa igreja ficou linda, né, a irmã Paula Gama, Juliana, Kelly, Vanessinha, e esse ano aí a irmã Cláudia, né, que veio aí para poder somar aí com esse ministério tão abençoado, né? Assim, e cada detalhe foi pensado com muito carinho para que cada mulher se sinta especial. O tema do nosso congresso é Mulheres Comuns com Histórias Extraordinárias, né? E se vocês observarem, vocês conseguiram observar qual o cenário que elas montaram aqui? É o cenário de uma praça, né? A Praça Viva. Porque hoje em dia não mais, mas pelo menos na minha época, era muito comum, né, as mais antigos, eu faço parte desses mais antigos, né? A gente ia para a praça e lá se ouvia-se várias histórias, os mais antigos, os mais experientes, né, irmã Dálvia, contavam suas histórias. E eu creio, em nome de Jesus, né, que esse cenário aqui ele vai ser um cenário onde mulheres transbordarão sobre a vida da igreja, onde mulheres comuns com histórias extraordinárias vão compartilhar um pouquinho da história delas com a gente. E cada mulher que pisar nesse altar, eu tenho certeza que representa cada mulher que se encontra aí sentada. E para a gente abrir aqui o congresso, as profetas da dança já estão prontas, né? Eu vou estar aqui chamando aqui as profetas da dança. Elas prepararam essa coreografia com muito carinho e através aí dessa coreografia que foi feita, né, com muito carinho, a gente vai estar abrindo oficialmente o nosso congresso, tá? Não é simplesmente uma dança, é uma ministração, que a cada movimento a igreja possa se sentir ministrados através da vida dessas meninas em nome de Jesus. Israel, um homem judeu,
Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando o ministério de dança, tá? Vocês são bênção. Que Deus continue mantendo aí a chama do chamado firme dentro do coração de cada uma de vocês. Amém? Amém? Quem foi abençoado aí, gente, né? Elas prepararam com tanto carinho. Você pode dar um glória a Deus, né? Tu és por quem a minha alma esperou. E esse louvor, ele não foi escolhido por acaso, né? Ele conta a história da mulher samaritana, que muito me representa também. Porque mesmo diante de todas as nossas falhas, ele decidiu nos amar, ele decidiu se revelar a cada um de nós, né? E decidiu nos oferecer uma água que cessaria a nossa sede. E para começar, gente, eu vou sentar simbolicamente aqui, eu não ficarei sentada aqui, mas eu serei a primeira mulher a sentar no banquinho da praça e contar a minha história. Você pode aplaudir ao Senhor pela minha vida? Tá? E eu represento cada uma de vocês, tá bom? Vou levantar, né? Porque não dá para, né, pregar sentada, né? Não dá. Imagina a irmã Vanessa sentada no banco, não dá, né? Enfim, até a pessoa mais tranquila não vai conseguir. E o tema da mensagem de hoje, eu vou contar um pedacinho da minha história, mas eu também quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor, até porque a minha história foi transformada, eu passei a ser uma mulher extraordinária a partir do momento que eu tive o encontro verdadeiro com Jesus. E o tema da mensagem de hoje é: você é uma pessoa comum com uma história extraordinária. E para que os irmãos não fiquem tristes, é uma mensagem tanto para mulheres quanto para os homens, tá bom? Em alguns momentos, por ser o nosso mês, eu vou me direcionar de forma, né, mais direta ali, né, para as mulheres. Porém, essa é uma mensagem para toda a igreja. E eu quero te convidar, abra sua Bíblia em Lucas 13, do 10 ao 17, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Lucas 13, do 10 ao 17, ela conta a história da mulher encurvada. E eu tenho certeza que o Senhor, ele vai falar ao nosso coração e diz assim: certo sábado, Jesus ensinava numa sinagoga. Apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Andava encurvada, havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse: mulher, você está curada da sua doença. Então ele a tocou e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou indignado, porque Jesus a tinha curado no sábado. Há 6 dias na semana para trabalhar, disse ele à multidão. Venham nesses dias para serem curados, e não no sábado. O Senhor, porém, respondeu: hipócritas, todos vocês trabalham no sábado. Acaso não desamarram no sábado o boi no jumento do estábulo e o levam dali para lhe dar água? Esta mulher, uma filha de Abraão, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Não deveria ser liberta, mesmo que seja no sábado? As palavras de Jesus envergonharam seus adversários, mas todo o povo se alegrava com as coisas maravilhosas que ele fazia. Amém? Essa história da mulher encurvada, né? Por que eu trouxe para a minha vida? A gente vai falar um pouquinho sobre a história dela, né? Porque eu me identifico muito. Porque eu literalmente, na minha adolescência e antes de eu ter um encontro verdadeiro com Jesus, eu tinha uma postura encurvada. Eu não conseguia levantar a minha cabeça, eu não conseguia olhar nos olhos das pessoas. E aí, enquanto eu perguntava ao Senhor que palavra eu iria trazer nessa abertura de congresso, o Senhor me direcionou para a história dessa mulher. Então, eu me identifiquei muito. O Espírito Santo falou comigo que hoje, aqui, neste momento, também estariam pessoas nessa mesma situação. E, às vezes, por mais que você esteja num salto alto, você esteja arrumada, talvez você tenha uma posição no seu trabalho até de destaque, sabe, de autoridade, talvez você tenha permitido que Satanás coloque pesos sobre a sua vida e você, dia após dia, tem se curvado. E Deus falou comigo claramente sobre libertação. Todas as vezes que Jesus ele encontrava com mulheres, ele proclamava palavras de
liberdade. Jesus veio e ele libertou as mulheres para a eternidade. Mas como bem disse o pastor, porque nós somos tão especiais, né? O plano lá no início, lá da criação, Satanás ele veio, mas aí Jesus veio para dizer, o plano continua, e ele nasce através de uma mulher, e ele vem à terra e ele se relaciona de modo muito especial com as mulheres. Mas a todo tempo existe uma luta quase que diária, e eu vou dizer que diária, contra nós mulheres, para que a gente não venha viver a nossa real identidade. E a história dessa mulher, vamos falar um pouquinho dela, eu fico imaginando, meus irmãos, né? Aquela mulher, há 18 anos, com aquele espírito de enfermidade. E quando diz espírito de enfermidade, é porque certamente ela já havia feito de tudo, sabe? Mas era algo que fugia da ótica humana. Então, você imagina, ela sai no sábado de casa, eu acredito que já era um costume dela, e ela vai até aquela sinagoga. Talvez na cabeça dela seria mais um sábado onde ela iria ali buscar a presença de Deus. Mas naquele sábado, algo diferente iria acontecer, porque o pregador daquele dia era Jesus. E aí eu fico imaginando aquela mulher sentada na última fileira ali, exatamente onde está a irmã Beth, escondidinha. Eu imagino ela chegando, naquele tempo as mulheres, né, elas tinham um preconceito muito grande, Jesus não tinha nada a ver com isso, mas por uma questão cultural, então as mulheres tinham que ficar assentadas lá no fundo da sinagoga, separada dos homens. Então eu fico imaginando aquela mulher por mais um sábado, imagina a dificuldade que aquela mulher tinha de se locomover, porque a encurvatura daquela mulher não era simplesmente, não era uma corcunda, era algo tão terrível que aquela mulher ela não conseguia levantar a cabeça. E aí eu fiquei imaginando, enquanto eu escrevi o sermão, aquela mulher no caminho, os olhares, vai-se saber o que se passava pela cabeça dela. E muitas vezes, quando chegamos aqui até a casa de Deus, né, até a igreja, o local onde Deus instituiu para que a gente se reunisse, né, invocasse o nome dele, chegamos assim. Só você e Deus sabe como foi a sua semana. Só você e Deus sabe os desafios, os obstáculos, né, para que você estivesse aqui hoje. Mas o mais importante é que, assim como você decidiu estar aqui hoje, aquela mulher naquele dia, ela decidiu estar na sinagoga. E o que eu acho mais lindo, que ela senta lá atrás, né, e ela não, talvez, certamente, ela não imaginava que aquele sábado, aquele encontro, mudaria a sorte dela. E o que eu acho mais lindo, se a gente for observar o texto, né, que no sábado não era comum se curar, na verdade, a lei dizia que não podia. E mesmo ela estando escondidinha ali, exatamente onde está a irmã Beth, lá no fundo, Jesus, ele olha para aquela mulher. E Jesus, ele era especialista em jogar por terra toda e qualquer religiosidade. E aí Jesus olha para aquela mulher, e ele não só olha para aquela mulher, mas ele vai até aquela mulher, ele chama aquela mulher, e ele toca naquela mulher. E eu quero também já começar liberando uma palavra. Se permita ser tocado por Jesus. Amém? Às vezes estamos num ambiente favorável, e isso não é frase de efeito, mas você precisa permitir. A Bíblia diz que aquela mulher ela foi, e quando Jesus chama aquela mulher, né, quando ele diz, né, mulher, ele traz ela para perto, mulher, você está curada da sua doença. Ele a tocou e no mesmo instante ela conseguiu endireitar-se. Se aquela mulher ela não tivesse fé, certamente ela não seria curada, mas aquela mulher ela não indagou, quem é você? A gente aqui não diz se ela sabia exatamente quem era Jesus, né? Ou se ela chegou lá e achou que fosse mais um homem ensinando a palavra. Mas a grande questão é que aquela mulher, mesmo diante das dificuldades dela, ela se moveu. Ela foi atrás da palavra. Ela venceu todos os preconceitos. E eu já quero também liberar uma palavra sobre você, principalmente as mulheres. Não deixa a maneira como te rotulam, a maneira como olham para você, as opiniões definirem quem você é. Até porque Jesus, ele olha para o teu interior.
Essa mulher na sinagoga, ela consegue mostrar para mim e para você que Jesus, ele olhou além. Talvez as pessoas olhassem para ela, né? Só vai uma mulher deficiente. E as pessoas com deficiência daquela época, elas sofriam um preconceito muito grande. Elas, na maioria das vezes, viviam de esmolas. E Jesus olha para ela e ele vê por dentro. Ele olha para ela e ele entende que aquela enfermidade vai além do mundo físico, vai além do corpo físico. Aquela enfermidade era interior. E, às vezes, era algo espiritual, de dentro para fora. E, às vezes, estamos na presença de Deus, e eu fui assim durante alguns anos da minha vida. A minha transformação, a minha cura, a minha ressignificação, ela não veio no exato momento onde eu aceitei a Jesus. Porque é muito comum, principalmente as mulheres, pastor. As mulheres aceitam a Jesus, elas até sabem sobre o amor dele, mas elas não conseguem se sentir amadas. E enquanto a gente não tomar posse desse amor, dessa identidade, e se você observar aqui um pouquinho mais à frente, Jesus disse, essa mulher, uma filha de Abraão, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Ele chama aquela mulher de filha de Abraão. E a partir daquele encontro que ela tem com ele, a partir daquele toque, Jesus, ele não deixa por menos e ele revela, ele diz para ela a verdadeira identidade dela. Ele não olhou para a encurvatura dela, ele não olhou para a deficiência, e ele sabia exatamente quem era aquela mulher. Ele sabia, vai saber o que aconteceu com ela, o que ela viveu, mas ele, naquele momento, ele diz, né, não só para ela, mas para que todo mundo ouvisse que ela era uma filha de Abraão. Então, quando você tem o verdadeiro encontro com Jesus, irmão Seite, ele revela a sua verdadeira identidade. E, amém? Você pode dar um amém? E quando eu entendi isso, meus irmãos, não adianta, pode até o pastor, se ele chegar para mim e falar, Paula, tu tá feia, eu vou dizer, eu não tô. Paula, você, estou dando aqui um exemplo, Paula, você é burra, não sou. Sabe, porque quando você entende a sua verdadeira identidade em Deus, não adianta o que façam. Satanás, ele vai se levantar, mas ele vai cair, e ele vai entender que ele está perdendo tempo, porque você já entendeu quem você é em Deus. Você pode dar um glória a Deus. A gente está falando sobre cura, sobre resgate de identidade. E agora eu começo aqui a introdução da mensagem, né? Você passa a ter uma história extraordinária quando você tem um verdadeiro encontro com Jesus. E aí eu já quero ministrar o seu coração. Se todos aqui já tiveram um verdadeiro encontro com Jesus, glória a Deus. Mas em nome de Jesus, se porventura, no dia de hoje, tem alguém que não viveu esse verdadeiro encontro com Jesus, não perca esta oportunidade. Porque a minha história, ela só passou a ser extraordinária, e a história de cada um de vocês, a partir do momento que Jesus passou a fazer parte dela. Aquela mulher estava encurvada há quantos anos? 18 anos. Essa condição simboliza as várias maneiras pelas quais as pessoas podem estar hoje. Opressão, depressão, culpa e muitas vezes doenças físicas. E, meus irmãos, eu não estou dizendo para você que todas as doenças é Satanás que coloca. A gente sabe que tem a idade, às vezes as estripulias que a gente faz, mas às vezes é muito comum, sabe? Ele trabalha nas emoções e às vezes o emocional ele acaba gerando em nós essas doenças. E às vezes as pessoas estão tratando como algo físico, não estão conseguindo ali encontrar a cura, porque na verdade é algo espiritual. Um dia eu fui exatamente como aquela mulher que estava no fundo da sinagoga e foi encontrada por Jesus. Como eu já falei para vocês, por isso que hoje eu faço questão de colocar meu cabelinho para trás. Porque durante muitos anos, irmã Cristina, eu andava assim, gente. Era assim mesmo, sabe? Eu lembro que, tipo, a última cadeira, irmão Mário, eu já chegava nos lugares e eu procurava a última cadeira para eu poder sentar.
Se eu chegasse num local onde tivesse um grupo de pessoas, aquilo me causava um desespero, Ramon. Porque eu pensava, eu vou chegar e as pessoas vão olhar para mim. Sabe? Então, assim, eu me identifiquei muito com ela, porque eu um dia, e digo para vocês, eu só vivi essa ressignificação depois de algum tempo. Porque mesmo na igreja, no início da minha caminhada, eu fui assim. Sabe? Eu quero, da mesma maneira que o Espírito Santo, ele mudou a minha vida, se tem alguém aqui em nome de Jesus, que ele possa te liberar, te libertar de todo jugo, de toda vergonha, de todo sentimento de incapacidade, em nome de Jesus, né? Porque um dia eu também fui como essa mulher. E o que Jesus fez comigo, assim como fez com aquela mulher? Não me pergunte por quê. Eu confesso para vocês que agora eu estou começando a entender, mas no início eu não entendia, não. Eu falava, Senhor, por que eu? O que o Senhor viu em mim? Sabe? Mas não sei por quê. Talvez pelas coisas que eu tenha passado, exatamente nesse sentido. E quando eu digo coisas que eu tenho passado, eu não estou dizendo que a minha história foi a mais triste do mundo, não, porque eu sei que tem pessoas aqui que já sofreram muito. Mas eu fui muito atingida nessa questão da minha identidade. Eu recebi muitas palavras negativas. Como eu já falei aqui, eu não me olhava no espelho. Eu tomava banho no escuro. Eu me achava muito feia. Por isso que hoje, quando você me vê arrumada, você fica feliz. Glória a Deus que a minha pastora entendeu que mesmo tendo 1,55 m, ela é um mulherão, porque Jesus entrou na vida dela. Amém? Então, um dia eu também já fui assim, né? E o que Jesus fez comigo? Ele me curou. Ele me curou porque eu era fragmentada emocionalmente. E você tem que agradecer muito a Deus, porque senão você ia segurar, você não tem noção do que você ia passar, sabe? E não foi o pastor, não. Deus usou a vida do pastor. Porque eu lembro que o pastor, Deus, sabe, ele sempre, olha, você é capaz. Por isso que eu tenho certeza, meus irmãos, o meu chamado, o meu ministério é encorajar pessoas. Encorajar. Sempre quando eu vejo alguém que tem um chamado, que está com medo, eu fico literalmente empurrando a pessoa. Vai. Ah, mas né, irmão Mário? Vai, você vai pregar esse ano, hein? Vai. Ah, pastora, mas eu falei, mas não é sobre você, é sobre Deus. Abre a boca, fala para a igreja, fala para as pessoas tudo que Jesus fez na sua vida, porque eu passei por isso. Sabe, eu lembro que ele falava, a primeira vez que eu fui pregar, acho que 8 anos atrás, não lembro. Eu lembro que eu pensei, Senhor, eu vou dar uma desculpa, mas não vai dar, sabe? E aí eu lembro que eu peguei e falei, acho que eu estou passando mal, né? E o pastor falou, não está não. Você pode até não pregar, mas se você não pregar, isso vai marcar a sua vida de maneira negativa, não faça isso. E aí eu lembro que eu encarei o desafio, nunca mais eu parei. Então Jesus, assim como fez com aquela mulher, de enxergar ela lá na última fileira, de endireitar ela, de curar ela, de tocar, de resgatar a identidade dela, ele também fez comigo. E aí eu quero começar falando, valorize a sua história. Eduardo, valorize a sua história. Liliane, valorize a sua história. Valoriza, pastora, mas eu já errei muito na minha vida. Estamos juntos. Porque não é porque eu estou com esse vestido de princesa que eu não erro, não, gente. Como eu erro? Às vezes eu faço até como a irmã Vanessa, Senhor, tem misericórdia, né? A gente erra, a gente falha, né? Infelizmente, por conta da nossa natureza pecaminosa. Mas eu lembro que eu também aprendi a tomar posse e exercer o meu chamado quando eu tomei posse da minha história. Eu lembro que o pastor falava, toma posse, lembra de onde você veio. E quando eu digo de onde eu vim, porque na minha família ninguém pega no microfone, sabe? Eu cresci e eu digo isso com muito orgulho, né? Hoje Deus honra minha mãe, hoje graças a Deus ela tem o dinheirinho dela, meu pai partiu, mas deixou ela com uma pensão, mas eu cresci acompanhando a minha mãe nas casas de família. Ela ia fazer as faxinas, eu ia junto, e às vezes eu via as crianças ali comendo Danone, comendo biscoito. Eu cresci assim. E quando a gente cresce assim, né, na maioria das vezes, a gente fica ali um tempo cabisbaixo. Você se coloca numa posição inferior, mas eu não tenho trauma disso, sabe? Mas o que eu entendo, né? Deus, eu preciso olhar para a minha história, ver de onde eu saí, sabe? Valorizar a minha história, porque às vezes a gente vê os testemunhos da internet, a gente fala, glória a Deus. Que testemunho impactante. Irmã Cristina, o seu testemunho é impactante. A irmã tem uma história extraordinária. Eu não sei se no seu lugar eu estaria sentada aí, sabe? Então você precisa, do mais novo ao mais maduro, valorizar a sua história, irmão Ebert, de onde Deus te tirou. Quantas coisas ele fez, né? Deus estava escrevendo, né?
Tem um louvor, né, que é a história da nossa vida, né, que vai tocar no final. E a gente vai vivendo a nossa vida de qualquer jeito, esquecendo de valorizar a nossa história. O irmão Seide, a vida dele dá um livro. E agora não é brincadeira, não, agora é sério. Ele já passou por cada coisa, gente. Por cada coisa. O Seide, ele me conheceu, o irmão Seide, quando eu tinha 16 anos aproximadamente. E aí eu lembro que ele ia se batizar, mas a vida dele estava numa fase tão turbulenta. E eu lembro que aconteceu uma situação e eu pensei assim, ele ia se batizar logo depois, eu pensei assim, ele não volta. Ele não vai se batizar. E aí eu lembro que no dia do batismo, não é, pastor? Lá estava o japonesinho, magrinho, gente, com calça de tergal e blusa social de botão. Com a bolsinha, com a trouxinha dele para poder se batizar. E ele se batizou. E depois vieram lutas e lutas e lutas e lutas e lutas, algumas até recentes, sabe? Só que se o irmão Seide ele não tomar posse da história dele, né? Ele não vai amadurecer, ele não vai crescer, ele não vai testemunhar do poder de Deus. Irmã Leila, Bruna, Ivana, irmã Tânia, né? Que ela falou para mim um breve testemunho que ela estava, né, 3 dias com o joelho, né, doendo muito. Ela nem estaria aqui, ela falou que orou e a dor desapareceu. Né? Esse é o nosso Deus, então valorize a sua história. Conte a sua história com entusiasmo. Depois, conte para o máximo de pessoas possíveis o quão extraordinária a sua história se tornou quando Jesus passou a fazer parte dela. A Bíblia diz que quando a mulher encurvada, ela foi curada, ela glorificava. A Bíblia não diz que ela ficou paradinha, saiu de fininho, agora eu vou aproveitar. Não, ela glorificava. E por que tu tá com a boca fechada? Pastora, mas eu não tenho habilidade de subir no púlpito, pegar o microfone. Fala no teu trabalho. Fala para a tua vizinhança, sabe? Olha, eu era assim, né, irmão Marcos? Né, irmã Vanusa? Que a história também, um dia você vai contar aqui, né? Eu era assim, mas aí Jesus me encontrou e Ele transformou a minha vida. Mas a questão é que a gente fica guardando para a gente. O mundo precisa conhecer a tua história. Ana Carla, o mundo precisa conhecer a tua história, né? E você sabe o quanto você é valorosa para Deus. A gente vendo as fotos, né, pastor? Né? Ela, desde o início aqui, com o Enzo, cada um de vocês, do seu jeitinho, tem uma história extraordinária. Você é amada, você é amado. E Deus, Ele tem um plano especial e individual para cada um de nós. O plano da salvação, ele é para todos, de igual forma. Mas existe um plano. Deus tem algo específico comigo, que é mesmo de levar a palavra, de cuidar de mulheres, mas não é só comigo. Ele tem com cada um de vocês e para as mulheres Ele tem algo especial. Então, valorize a sua história, valoriza, pare. Outra coisa, mas eu já sofri muito. Não faz da dor a tua bandeira, não. Não faz da dor a sua identidade, não. Eu passei por isso, mas quando Jesus entrou na minha história, eu ressignifiquei a minha dor. Eu fiz da minha dor um testemunho vivo de um Deus que cuida, de um Deus que renova e de um Deus que ressignifica, a tal ponto da gente usar uma fase difícil da nossa vida para que o nome dele seja glorificado, porque se eu consegui passar por isso tudo, foi porque ele me sustentou. Depois, estejam perto de Jesus, assim como aquela mulher, né? Esteja perto, independente da sua situação. Eu só tenho conseguido viver com Deus uma história extraordinária. É porque desde o primeiro momento que eu tomei a minha decisão, eu sempre permaneci perto de Jesus, muitas vezes quebrada, muitas vezes envergonhada, muitas vezes constrangida, porque muitas foram as vezes que eu entristeci o coração de Deus, mas eu permanecia perto. Aí talvez você pense assim, pastora, mas é porque você é pastora? Não, nós estamos aqui no ministério há apenas 9 anos, mas eu lembro, como o pastor já falou, íamos para a igreja, andávamos muito. A gente andava ali do Salim até Vila Nova. E ia, o que eu fazia? Só que eu não descia do salto. Eu botava o chinelinho e, quando chegava perto, eu tirava da bolsa o meu salto e ia. E muitas vezes, meus irmãos, com fome. Porque hoje você vê a gente assim, nossa, a pastora, né? Está com um sapato bonito, né? Mas nem sempre foi assim.
pastor, ele já deu aula na IBD, como ele já falou, de sapato furado. Eu lembro que uma vez, no momento do louvor lá da igreja, a gente cantando sobre a fidelidade de Deus. E eu lembro que eu comecei a chorar. E ele olhou para mim e falou assim, vamos para casa. Porque naquele dia eu fui para a igreja com fome. E aí eu lembro que eu falei assim, Senhor, não vou dizer que eu questionei, mas eu falei, Senhor, eu estou cantando que o Senhor é fiel, mas eu estava grávida do Paulo Gabriel com barrigão, e a gente, quando está grávida, né, Mari? A gente sente fome, né? As grávidas que o digam, a gente sente fome, sabe? Mas o tempo todo Deus falava comigo, eu estou forjando vocês. Eu estou forjando vocês. E eu posso falar aqui no altar do Senhor, não é isso, pastor? Que a gente nunca deixou de frequentar um culto porque estava com fome, porque não tinha o dinheiro da passagem. Eu lembro que na minha gravidez, como eu já falei aqui, eu tinha só um vestido. E eu fui praticamente os 9 meses, Seite, nem percebia, né? Mas com aquele único vestido. E eu lembro que eu tinha muita vergonha, porque eu achava que a igreja toda percebia que eu tinha aquele único vestido. Mas eu ia. E hoje eu entendo que esse meu posicionamento, isso daí não é para você ter pena de mim, não. Porque eu sei que tem pessoas que já fizeram muito além. Enquanto eu estou pregando aqui no púlpito confortável, tem pessoas que estão sendo mortas por amor a Jesus. Então, tudo que a gente fizer, tudo que eu falar, se torna muito pequeno. Mas eu quero dizer para você que você precisa, assim como aquela mulher encurvada, estar na presença do Senhor. Depois, diga sim quando Ele te chamar. Jesus, Ele nos chama todos os dias. Ele nos vê. Talvez você esteja se sentindo esquecido, desprezado, mas Jesus, Ele te vê. Ele te vê quando ninguém vê. Ele te vê até quando você quer se esconder dEle. Porque eu não sei você, mas já teve fase na minha vida de eu falar, Jesus, me deixa quieta aqui. Se eu pudesse me esconder, eu quero ficar quieta, Senhor. Me deixa quieta. Mesmo assim, Ele ia lá e me via. Eu não vou te deixar quieta. Não vou, porque eu já te encontrei. Mas, às vezes, Ele está nos chamando, como Ele fez com aquela mulher, irmão Anderson. E a gente fica ali reticente. Ele está chamando, e a gente fica impedindo o agir de Deus. E nessa manhã, em nome de Jesus, não diga não para o chamado de Deus. E às vezes, quando a gente diz o dizer não para a voz de Deus, a gente às vezes pensa logo numa pessoa que não é convertida. Mas nós cristãos, muitas vezes, dizemos não quando Jesus está falando, vem cá, filha, vem cá, filho, que eu quero te endireitar. Eu quero tirar esse peso das suas costas. Você não precisa continuar andando desse jeito. Você não precisa. E a gente fica ali rejeitando o agir de Deus, rejeitando o agir do Espírito Santo. Então, quando Ele te chamar, pastora, quando Ele está me chamando, Ele está te chamando hoje. Ele está me chamando hoje. Porque Ele disse para mim, filha, se endireita. Cada vez mais a gente precisa ter esse desespero de se endireitar diante da presença de Deus. Como a gente tem falado, Jesus está voltando. E a gente não vai estar diante dele de qualquer jeito, não tem como, não tem como. E ele está nos dando oportunidade a cada dia, a cada culto. A gente precisa, o momento do louvor, quando a gente entrega a nossa adoração, quando a gente diz que a gente está disposto a morrer por ele. É tempo não só da gente cantar, mas da gente falar, Senhor, me ajuda a ter um coração disposto a morrer por ti. Somos ingratos quando nos esquecemos da nossa história e nos esquecemos de onde Ele nos tirou. Eu nem sei como estaria a minha vida. Eu lembro que antes de começar a namorar o pastor, eu lembro que eu estava... Fecha o ouvido, pastor. Eu lembro que eu estava apaixonada por um rapaz. Olha isso, gente, estão para ouvir? Olha o cuidado de Deus. Sabe? E eu estava apaixonada por esse rapaz, ele era o rapaz popular do local, né? E aí eu lembro, né, que ele olhou para mim, só que ele era um pouco mais velho que eu, e ele olhou para mim e falou assim, olha, você é uma menina até bonita, mas você não é para mim. Eu ainda não tinha tido um encontro com Jesus, e ele era do mundo. Você não é para mim, eu não posso namorar com você. E aí eu lembro que quando eu ouvi aquilo, eu fiquei indignada. Eu falei, deve ser porque eu sou feia, todo mundo fala que eu sou feia, né? Coisa de criança, né? Enfim, passaram-se alguns anos, esse rapaz ele se envolveu com uma outra moça lá do bairro.
Essa moça engravidou de 3 filhos dele. Ele se envolveu com tráfico de drogas e foi enterrado como indigente. Essa era para ser a minha história. Sabe? Era para eu estar no lugar dessa moça. Mas aí o que Deus fez? Deus foi lá e falou assim, não, e aí esses dias eu lembrei disso. Quando eu olho para o pastor, eu falei, gente, olha isso. Olha do que Deus me livrou. Então, das coisas maiores às coisas menores, eu preciso todos os dias, irmão Anderson, lembrar do que Deus fez por mim. Lembrar de onde Ele me tirou. E como é que eu valorizo esse feito de Deus na minha vida? Separando a minha vida para Ele. 5º tópico, receba a cura e se liberte do peso. Não importa o tempo, Jesus não quer você encurvada. Aquela mulher por 18 anos, eu não sei o que você carrega contigo. Pastor, eu fui magoado, eu fui magoada. Pastor, eu fui traída. Pastor, eu fui abusada. Pastor, eu recebi palavras negativas. Pastor, eu não tive uma mãe presente. Pastor, eu não tive um pai presente. Pastor, eu não recebi carinho. Pastora, eu não me perdoo de algo terrível que eu fiz lá atrás. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, não vale a pena. Nessa manhã, Deus, Ele deseja tirar todo o peso que tem impedido. Você pode dar um amém? Peso tem a ver com libertação, com liberdade, porque foi para a liberdade que Ele nos chamou. Então, nessa manhã, Ele está olhando para mim e para você e está dizendo, não precisa ser desse jeito. Ele está aqui. Alguém tem dúvidas? Eu não tenho. Da mesma maneira que Ele estava naquela sinagoga, que Ele olhou aquela mulher na última fileira, Ele está aqui. E às vezes até me perdoa porque eu falo o nome das pessoas, é porque me dá um desespero, sabe? Me dá um desespero, sabe? Dá vontade de sacudir, sabe? Às vezes eu e o pastor, né? Às vezes a gente faz isso, tipo assim, para a gente poder acordar, para poder entender que Ele deseja que a gente vive em novidade de vida, não precisa ser mais dessa forma. Então, em nome de Jesus... Talvez se você estiver pensando, pastora, mas eu não preciso ser liberto de nada. Será que não precisa? Sua vida está ok? Não existe nada aí na sua vida que você não precisa tirar? Está tudo bem? Se Jesus voltasse hoje, como que você e eu nos apresentaríamos diante dele? Como? E quando a gente diz voltar, tem a ver com a volta dele, mas também tem a ver com a nossa partida. A gente não sabe quando ele vai voltar para cada um de nós. E todos os dias, em especial no culto de hoje, Deus está nos dando essa oportunidade, como deu àquela mulher. E Jesus, Ele olha por dentro. Às vezes, essa mulher ela tinha uma encurvatura exposta. Mas eu acho que o pior peso e a pior encurvatura é a interna. E por muitas vezes eu fui assim. Eu já tinha passado pelo meu processo, as pessoas olhavam para mim e externamente estava tudo ok. Mas dentro de mim, só eu sabia o tanto que eu precisava viver o meu processo de cura e de libertação no sentido desse peso. Então, em nome de Jesus, que você decida hoje liberar todo o peso, toda angústia. Pastora, mas eu fui muito ferida. E daí? Quando Jesus entra na nossa vida, tudo se torna tão pequeno, gente. Como eu já falei, o meu pai foi um homem muito bom. Ele me respeitou, ele cuidou de mim do jeito dele. Mas ele não me dava carinho. A maneira como meu pai me ensinava era, se eu deixasse uma tampa de panela cair, ele falava, sua burra, você não faz nada que preste. E durante muitos anos eu fui abraçando essas palavras. Mas quando eu tive um verdadeiro encontro com Jesus, né, eu pude entender que meu pai, ele agia dessa forma porque ele não teve pai, ele não teve mãe. E Jesus, ele veio e me colocou no colo e ele fez com que não só eu entendesse o meu pai, como com que eu perdoasse o meu pai. E glória a Deus por isso, porque se eu não tivesse tido a oportunidade de perdoar o meu pai, de escrever uma nova história com ele, só Deus sabe como meu coração estaria hoje. Então eu quero dizer para você, não vale a pena. A minha história com os meus irmãos, como eu já falei várias vezes aqui, durante 7 anos, a gente não ficou de mal não, tá, gente? Mas algumas coisas aconteceram, ele ficava com os achismos dele, eu ficava com o meu orgulho dizia que eu estava certa.
E perdemos 7 anos de um relacionamento. Até que Deus age, a gente se reaproxima e vem a questão da doença dele, a cirurgia. E aí no momento, e Deus ele preparou tudo, porque a minha cunhada não pôde estar com meu irmão. E eu fui a pessoa que Deus colocou com ele ali no momento antes da cirurgia. E aí quando eu vi tudo que a doutora falou a respeito da cirurgia, de todos os riscos, foram coisas terríveis. Eu olhei para ele, nós oramos, eu falei o quanto eu amava a vida dele. E eu vi ele indo embora e eu pensei, tudo é vaidade. Se o meu irmão não voltasse, eu teria o conforto de ter me reconciliado com ele. Mas eu amargaria os 7 anos que eu perdi de relacionamento com ele. Então não vale a pena, meu irmão, minha irmã, perdoe seu pai, perdoe sua mãe, perdoe seu filho, perdoe seu marido, seu ex-marido, não sei quem te fez mal. Talvez uma amizade que tenha te magoado, libere essa pessoa, seja livre de todo peso em nome de Jesus, se libere, se perdoe, porque às vezes a gente fica se culpando, e se eu tivesse feito dessa forma, se perdoe, porque a acusação ela não vem de Deus. E aí pra gente concluir, o extraordinário de Deus em nossas vidas não é merecimento nosso, não é merecimento meu. Ele decidiu, mesmo diante das nossas falhas, nos permitir viver uma história extraordinária. Mesmo diante das nossas falhas, Ele permitiu que você vivesse uma história extraordinária. Desde a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude, diante de tantos erros, traumas, palavras negativas, Deus estava lá, guardando e escrevendo a minha história. Cada detalhe da sua história é importante. O que eu acho mais lindo é que, mesmo sabendo quão errado eu era, Deus, Ele me escolheu. Mesmo sabendo. Deus, Ele sabe exatamente o que você fez ontem, o que eu fiz ontem. Ele sabe exatamente o que você está pensando nesse momento. E mesmo assim, Ele se coloca disponível. E mesmo assim, Ele diz para mim, para você, filho, filha, não precisa continuar sendo desse jeito. Não foi diferente com você. Você sabe de onde veio, de onde Ele te tirou. Você não é o seu erro do passado. Você é o escolhido do Senhor. E antes do louvor, para a gente poder fechar, eu quero passar um vídeo muito curtinho. Esse vídeo vai contar um pouquinho da minha história. Porque a minha história ela passou a ser extraordinária, como eu comecei abrindo aqui essa palavra, quando Jesus passou a fazer parte dela. Então esse vídeo vai contar desde a minha infância até os dias de hoje. É bem curtinho, bem resumido, só para você entender tudo que Deus fez na minha vida. Pode colocar. Voltar no tempo, ao mesmo tempo que é bom, né? Eu não sei vocês. Eu tinha dificuldade, né, de assistir, de ver algumas fotos, mas também faz a gente lembrar com gratidão. Essa é uma foto atual da minha infância. Esse é o meu irmão. A saia antes de Jesus. Meu batismo. Meu casamento. Biel. Biel e Laurinha ali, ó. O início da igreja. Aqui eu comecei a ressignificar, entender o meu chamado. Olha o início ali a gente na obra. A inauguração, meu primeiro aniversário na igreja. Primeira homenagem, uma das primeiras ceias.
A vigília retrô, eu com a dona Zefinha ali. Olha o chão do púlpito, gente. Primeiro congresso de mulheres. Os outros congressos. Congresso também eu pregando em um culto. Na pandemia, onde Deus também tratou muitas coisas comigo. Momentos difíceis no ministério, mas que me fizeram crescer. Início do Ministério Mulheres Conectadas, 2019. Ministério de Mulheres aí já consolidado. A minha ordenação, que eu estou com esse vestido, por isso eu vim com ele. Equipe de oficiais da igreja. A minha família. Família que Deus me deu. Deus faz o extraordinário. De uma menina como essa da primeira foto, Ele me fez ser uma mulher de Deus. Glória a Deus, meus irmãos. E desde a primeira foto, Deus Ele foi escrevendo. Cada foto representa uma fase. Na minha infância, com os meus traumas, com as situações difíceis que eu vivenciei com a minha mãe, no sentido mesmo de humilhações que passamos, né? Até a adolescência, com aquela saia vermelha. Por isso que eu ensino tanto sobre questão de vestimenta, porque quando eu entendi o meu valor, nunca mais eu precisei mostrar meu corpo, minhas irmãs. Depois com a minha família e depois aqui na igreja, com o ministério. E em tudo Deus vai escrevendo a nossa história. Foi comigo, assim é com cada um de vocês. Eu vou chamar o Ramon aqui, você pode continuar sentado. E ele vai ministrar um louvor que diz assim: em todos os momentos, Deus vai escrevendo. Esse é o louvor que conta a história da minha vida. Acredito que em algum momento você vai se identificar também. Então eu quero pedir que enquanto o irmão Ramon, o Ministério de Louvor vai ministrar sobre a tua vida, que você faça uma reflexão. Tenta buscar lá da tua infância tudo que você passou. Eu te desafio a não reconhecer. Eu te desafio, se você não vai ter que reconhecer que se você chegou aqui foi a mão do Senhor te sustentando. Amém. Antes de louvar, eu queria dizer para você que cada história aqui ela é importante. A minha história ela é muito importante. Quando eu louvo esse louvor, eu lembro de tudo que Deus fez na minha vida. Então faça isso, reflita. Ao ouvir esse louvor, você fala assim: Jesus, muito obrigado por hoje estar na sua presença, adorando e louvando o seu santo nome. Então se conecte com esse louvor nesse momento. Quem aplaude o seu momento raramente aplaudiria sua história. Eles não conhecem teu sofrimento, se agarraram somente ao seu momento de glória. Mas escuta isso, quer saber, isso não é novo, isso sempre aconteceu. Com os nossos pais da fé aconteceu assim. E apesar de serem escolhidos, homens santos cheios de Deus, suas histórias tiveram seus momentos ruins. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que você só lembra quando o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu?
cometeu. É que você só lembra quando o mar se abriu e Israel passou. É sempre assim. O momento é o que importa. Da nossa história poucos se interessam em saber, mas Deus te viu quando você bateu na porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Escuta isso! Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, cabeça quente e Deus escrevendo, angustiado e Deus escrevendo, desesperado e Deus escrevendo. Ele nunca abandonou você. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. E não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele viu e gosta de você. O momento pode até sumir da memória, mas tem um Deus no céu que não despreza a sua história. Adora Ele, que não desiste da sua história. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Jesus, pela tua graça, pelo teu amor. Espírito Santo de Deus, escuta isso. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que você só lembra quando um gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que eu e você gostamos da parte que o mar se abriu e Israel passou. Escuta isso, é sempre assim. O momento é o que importa. Da tua história poucos se interessam em saber, mas Deus te viu quando você bateu na porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caído e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, cabeça quente e Deus escrevendo, angustiado e Deus escrevendo, todo quebrado e Deus escrevendo. Ele nunca abandonou você. Adora Ele, adora Ele. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. Quando você chorou, Ele estava lá. E não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele viu e gosta de você. O momento pode até sumir da memória. Oh, Jesus. O momento pode até sumir da memória. Espírito Santo de Deus. O momento pode até sumir da memória, mas tem um Deus no céu e Ele não despreza a nossa história. Aplauda Ele o mais forte que você puder nessa manhã. Glória a Deus. Existe um Deus no céu que não despreza a sua história. Enquanto o irmão Ramon ministrava, o Espírito Santo trouxe a minha memória. Eu acho que eu era criança, eu tinha uns 10 anos. E teve
um dia que eu desisti da minha vida. Mas que bom que Ele estava lá. Ele não deixou eu desistir. E eu tenho certeza que, assim como eu, muitas pessoas aqui já pensaram em desistir de tudo. Mas você tem um Deus que Ele estava em todos os momentos, te segurando, te amparando, te restaurando, te curando. Só você conhece a sua história. Para mim, as tristezas maiores sempre serão as minhas, porque são as que eu vivi. Mas você sabe quais são as dores que você tem carregado até aqui. Deus sabe, o Espírito Santo de Deus também sabe. Mas nessa manhã Ele deseja que cada um de nós saiamos deste local com leveza. E eu quero dizer, se existe alguém aqui que ainda não teve encontro verdadeiro com Jesus, aproveita hoje. Você pode dar um passo no momento que você quiser e você pode vir aqui à frente. Se você não desejar vir aqui à frente, basta você levantar uma de suas mãos. Com esse ato de levantar as suas mãos, você está dizendo assim: Jesus, eu entendi que só o Senhor pode fazer da minha história uma história extraordinária. Então, se existe alguém aqui que ainda não teve encontro com Jesus, não perca essa oportunidade. Se você se encontra afastado e você deseja voltar para os braços desse Pai que nunca te abandonou, que sempre esteve presente, cuidando de você, te sustentando, enxugando as suas lágrimas, que nunca te desprezou, nem quando você merecia ser desprezado, mesmo quando eu merecia ser desprezada pelos meus erros e pelas minhas falhas, e você deseja voltar, hoje também é o momento. Você pode vir aqui à frente ou você pode levantar uma de suas mãos. E se talvez algo esteja te prendendo a tomar essa decisão, em nome de Jesus, no final do culto você me procure o pastor, nós vamos orar pela sua vida. Mas eu tenho certeza que Deus está falando com pessoas nessa manhã, nesse sentido de voltar. Volta. Ele tem pressa. Ele tem saudade de você. Ele deseja ter relacionamento com você. E agora, nesse momento, eu vou chamar aqui o pastor. Eu vou fazer uma oração. Eu quero pedir para que você coloque a mão no seu coração. Eu quero fazer uma oração nesse sentido mesmo de libertação. Eu não vou pedir para que vocês venham aqui à frente, porque eu entendo que todas as pessoas nesse momento, a começar por mim, precisam se desprender de algo, precisam tirar um sobrepeso, uma sobrecarga. Então nós vamos estar orando sobre toda a igreja de forma coletiva. E eu quero fazer essa oração, e depois da oração eu quero dar uma palavra direcionada às mulheres. Você vai colocar a mão no seu coração e você vai falar com Deus. Você vai abrir o seu coração. Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou, se você abrir o seu coração e você desejar viver essa libertação. Feche os seus olhos. Senhor, mais uma vez estamos aqui na Tua presença, reunidos como igreja. O Senhor nos trouxe aqui nesta manhã, Deus, para viver o extraordinário. O extraordinário de um Deus que entra na vida de pessoas comuns, pecadoras, imundas pelo pecado. Mas que a partir do momento que o Senhor entra, o Senhor começa a escrever uma nova história. Senhor, a começar por mim e pelo pastor. Trabalhe em cada coração, Senhor. Existem pessoas aqui que precisam liberar perdão, Deus. Em nome de Jesus, que todo peso, que toda mágoa, que toda amarra de Satanás sejam desfeitas agora, em nome de Jesus. Essa mulher, Deus, que foi tocada indevidamente, ela tenta perdoar essa pessoa, mas ela não consegue. Senhor, em nome de Jesus, trabalha no coração dessa mulher, Deus, que ela possa liberar essa pessoa e que ela possa entender que o Teu amor, Ele cura toda dor, o Teu amor, Ele cura toda ferida, Deus. Aquela pessoa que não teve um pai presente, Deus, Senhor, em nome de Jesus, que assim como eu pude perdoar o meu pai pelas limitações dele, eu pude compreender o meu pai, que essa pessoa possa liberar perdão ao seu pai, Deus, ainda que ele não esteja mais aqui, mas que no mundo espiritual essa pessoa libere, Deus, aquela pessoa que tem questões com a sua mãe, com questões de identidade, Deus. Senhor, o Senhor fez questão de reforçar a identidade da mulher encurvada, chamando aquela mulher
verdade, teu perdão, Deus. Deus. Então, ainda que a mãe tenha abandonado, tenha esquecido, o Senhor não Amém, nos Deus. esquecerá. Senhor, em nome de Jesus, se existem nome pessoas de aqui Jesus. espiritualmente Espírito amarradas, Santo, tenha liberdade. Espírito Santo de Deus tenha liberdade. Oh, Espírito Todo espírito imundo em nome do Senhor. de enfermidade, de depressão, Em nome de do prostituição, de procrastinação, Em nome de Jesus. todo espírito imundo que estava tendo legalidade Nós te sobre a igreja, repreendemos sobre a na vida das autoridade pessoas do neste nome lugar, de Senhor. Nós repreendemos Em nome na do autoridade Senhor do Jesus. nome de Jesus. Lava-nos Que com haja teu sangue. libertação, Senhor. Os anjos Essa e pessoa que arcanjos tem de lutado guerra contra esse pecado, campe Deus. ao redor Na deste mente dela, lugar, ela não Senhor. quer fazer, mas quando ela vê, ela está naquela prática. Senhor, em nome de Jesus, renova a Em mente nome dessa do pessoa Senhor Jesus. pelo poder da tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, Em tira nome todo de fardo, tira todo peso, Deus. Em nome Que de venhamos a Jesus. sair deste culto mais leves, Deus. Amém, Que assim Deus. como o Senhor fez com aquela mulher, que Obrigado toda pelo teu encurvatura, seja física, seja espiritual, caiam por terra em nome nome de de Jesus. Toda palavra contrária, toda palavra de negação, Anulada e toda quebrada. palavra que não provenha do Senhor, nome de nós Jesus. estamos anulando nome pela de autoridade do nome de autoridade do Jesus. nome de E você que crê, você vai dizer amém. Amém. E por fim, o Espírito Santo está aqui me lembrando, bote a mão no seu coração. Se existe alguém aqui com alguma enfermidade, seja física ou espiritual, Amém, Deus. Deus. Opera no Senhor, meio da em tua nome igreja. de Jesus, Espírito toca Santo, da nossa toca. cabeça a planta Amém, dos nossos Deus. pés. Assim Toque em seja. cada pessoa, Senhor. Toca. Nós não aceitamos enfermidade, a menos que nome de seja Jesus. da tua vontade, Deus. Toca em especial em cada mulher, Deus. Amém, Deus. Toca no sangue, toca no ventre, toca em cada órgão, Amém, Deus. Nós repreendemos, Senhor, toda doença que não seja para que o seu nome do seja Senhor glorificado, Deus. Nós recebemos a cura, Deus, da nossa alma e do nosso corpo, em nome de Jesus. nome de Jesus. Amém. Declara. Você pode aplaudir ao Senhor? Uma mensagem final aqui para as mulheres, né? Jesus proferiu mensagens de liberdade para as mulheres. Para a mulher encurvada, ele falou: filha, você está livre da sua doença. Para a mulher do fluxo de sangue, ele falou: filha, a tua fé te curou. Para a mulher adúltera, ele falou assim: eu também não te condeno, minha filha. Sabe o que você faz? Mesmo tendo essa história problemática, vai e não peques mais. Jesus, ele nos libertou para a eternidade. Não foi Amém. somente para cá. Ele nos libertou, ele pagou um preço para uma eternidade, para que a gente vivesse essa liberdade para uma eternidade. E eu vejo Deus de Maria de Nazaré, quando ele vem para cumprir o propósito dele, a Maria de Madalena, quando ele se revelou após a sua ressurreição, valorizando a vida de cada mulher e dizendo para mim e para você o quanto nós somos amadas do Senhor. Que ele te abençoe, que ele te guarde e que você saia daqui leve, que você tenha entregue o teu fardo pesado, que você receba o dele que é leve e que você saia daqui com convicção de que ele te deu uma história extraordinária. Que o Senhor te abençoe. Dê uma salva que o de Senhor te palmas ao guarde. Senhor em nome de Jesus. Fica aqui. O Congresso já disse para que veio. É um mês de tratamento espiritual sobre a tua vida. Cada história, eu disse que as histórias serão extraordinárias. Essa igreja, ela não valoriza o luxo nem a ostentação. Ela quer valorizar a tua história. E esse tema que Deus deu à pastora, foi Ele quem deu. Foi Ele quem falou: eu quero que você reviva as histórias que eu tenho na vida das pessoas. Então, em nome de Jesus, que você venha durante o mês de março, coloque no teu coração, convide mulheres que você sabe que precisa desse renovo. E a cada história, a primeira foi a pastora, com a história dela, e à noite vai ter uma história de uma pessoa que eu admiro muito, passou muita luta, que eu, Hoje como vamos homem, falar sobre cura e restauração. Deus que cura e restaura. cada mulher, ela vai trazer uma temática, né? Cura, restauração, a outra vai trazer uma outra temática. Então, essa irmã que estará pregando à noite, contando a história dela no banquinho, eu particularmente admiro muito. Não é porque é uma pessoa perfeita, porque ninguém é. Mas eu, como homem, talvez não suportaria passar por que essa mulher passou.
ministrar a bênção sobre a sua vida, mas antes eu quero te pedir, temos sobremesa ainda? Temos? Sim. Lá fora nós temos sobremesas, tá? E toda a ornamentação da igreja, né? Nós compramos grande parte, foi pela fé. Vamos ter que pagar ainda, né? Porque é um carinho para as mulheres. E a venda dessas sobremesas vai ser para a gente suprir esses valores. Então, eu quero te encorajar, se cada pessoa levar uma sobremesa, a gente consegue vender tudo e não vai sobrar nada, Viu, né, amém? irmão Seide? Então não passe por ali. Aí você pensa, não é só uma sobremesa. Eu estou semeando na obra do Senhor. Tudo que você compra na cantina não é apenas um lanche, é uma semente que você deixa lá, tá bom? E eu deixo agora ministrar a bênção sobre a sua vida, estenda as suas mãos. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida, em especial sobre a vida de cada mulher